Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Boa noite. Bom, o assunto de hoje é trefilação, né? Já falamos sobre laminação, tivemos 2 aulas sobre laminação, falamos sobre extrusão e hoje nós vamos falar sobre trefilação. Bom, trefilação, né, é um processo de conformação mecânico também por compressão indireta. Deixa eu aceitar o colega. Fernando. Por compressão indireta, né? A trefilação consiste em conduzir um material através de uma matriz denominada, né, fieira ou trefila. Normalmente nós chamamos de fieiras, tá? É o tipo da matriz no processo de trefilação, em forma ou de funil ou cônico, por meio de uma força, né, de tração aplicada no lado de saída da matriz. É um processo muito parecido, né, com a extrusão. Só que em vez de empurrar a minha matéria-prima, né, contra a minha matriz, eu vou puxar, tracionar a minha matéria-prima através dessa matriz. A deformação plástica do material ocorre através da interação entre a matriz e o próprio material, através das forças compressivas envolvidas ali. Aqui nós temos exemplos de uma trefiladora, né? Nós temos a matriz, que vai ser o material a ser trefilado. Normalmente esse processo é feito a frio, né? Eu tenho a garra, que é responsável por esse tracionamento, o meu carro de estiramento, né? Que é o equipamento responsável por fazer essa força de tração. Esse dispositivo ele pode ser feito de várias maneiras, tá? Pode ser a partir de carro, pode ser a partir de outras fontes de força. Vou ter então a minha bancada, quando eu tenho esse carro de estiramento para promover essa tração, tá? E esse é o processo, digamos que mais simples, né? Depois a gente consegue bobinar nosso produto trefilado. O processo de trefilação também pode ser realizado em tubos já prontos, né? No intuito de promover melhores propriedades mecânicas, melhores tolerâncias dimensionais também e melhor acabamento superficial, devido, né, ao encruamento resultante. Como nós normalmente fazemos a trefilação a frio, né, a gente gera então um encruamento. Com todos os processos que a gente faz com formação a frio, a gente gera encruamento, modifica as propriedades mecânicas do meu produto, né, e normalmente melhora as tolerâncias dimensionais e os acabamentos superficiais. A redução da espessura da parede do meu tubo já pronto, né, depois de trefilado, e a obtenção de formas irregulares também são outras justificativas para a trefilação de tubos. Deixa eu só, quem entrou agora que eu não consegui anotar aqui antes de aceitar. Quem entrou agora que não apareceu o nomezinho aqui para mim? Marcos. Marcos, tá, já tinha entrado, por isso que não apareceu aqui. Para se proceder à trefilação de tubos, uma ferramenta auxiliar se faz necessária, né, que é o mandril. Na sequência, a gente tem algumas formas de utilizar ele. Ele pode ser ou inserido no tubo, pode ser uma barra em movimento, né, e ele pode ser também um punção emperrado. A gente tem 4 figuras aqui que a gente mostra, então, o mandril cilíndrico, tá, num tubo. Temos também uma barra cilíndrica que vai se locomover junto com o produto trefilado, né? Temos um exemplo do mandril cônico, que ele não vai passar pela minha matriz, né? Ele vai ficar ali só para promover, então, o ajuste da espessura do meu tubo. E temos um punção cilíndrico. O material, após trefilado, ele assume a forma, né, do canal da matriz, da geometria da minha matriz. E são comumente encontrados nas seguintes formatos, né? Então, a gente tem uma média de valores que normalmente são encontrados. Quando a gente está falando de barras, normalmente são barras com diâmetros maiores que 25 milímetros. Quando a gente está falando de arames, os mais comuns são os grossos, de 25 milímetros até 5 milímetros, os médios de 5 até 1,6 milímetros, os finos de 1,6
até 0,7 milímetros, né? E aqueles especiais que são super finos, eles são na base, né, de mais ou menos 0,02 milímetros. Eles precisam ter um processo um pouquinho mais delicado, porque estão fazendo produtos, né, com espessuras muito pequenas, tem que ter maiores cuidados para que a gente não rompa, então, o produto, tá? Mas é possível fazer arames até 0,02 milímetros. E os tubos também, existem vários modelos de tubos trefilados, né? Trefilados de diferentes formas, não precisam ser necessariamente cilíndricos, eles podem ter outras geometrias, quadradas ou ainda geometrias mais complexas. Características, né, do processo de trefilação. O processo geralmente é realizado a frio. Com isso, a gente tem controle das propriedades mecânicas do material. A gente consegue pequenas reduções por passes, tá? Assim como os outros processos, a gente também não faz, quando a gente quer reduções muito grandes, em um único passe. A gente faz vários passes, né, para atingir um determinado valor de redução final. A gente consegue também um excelente acabamento superficial. Por às vezes se faz necessário um recozimento intermediário, tá? Entre um passe e outro, quando a queda de ductilidade é associada ao aumento da resistência mecânica, que é provada, né, pelo encruamento entre entre um passe e outro, no processo de trefilação, eu vou encruando o meu material, né? O que o encruamento gera? Um aumento da resistência mecânica, mas também uma diminuição da ductilidade. Como, por exemplo, arames, né? Eles precisam ser enrolados. Então, essa diminuição da ductilidade pode ser vital, né, para o rompimento dele. Pode ser que na hora de enrolar ele rompa, né? Então, é necessário que se tenha um certo nível de ductilidade. Entre um passe e o outro, quando eu tenho uma queda, né, significativa na minha ductilidade, eu posso fazer um recozimento, que é um tratamento térmico, né? Esse processo ele vai ser contínuo, porque os meus produtos trefilados são contínuos, mas entre um passe e outro eu posso promover, então, tratamentos térmicos. Vantagens dos processos de trefilação. A superfície produzida é uniformemente limpa e já polida, né? Um excelente acabamento superficial. Por influir nas propriedades mecânicas do material, a combinação com tratamento térmico adequado, né, permite a obtenção de uma grande variedade de propriedades mecânicas com a mesma composição química, né? Eu consigo ter produtos com maior e menor resistência mecânicas, eu posso promover reduções um pouquinho maiores e, consequentemente, melhorar a resistência mecânica do meu produto. Ou caso eu queira um produto com alta ductilidade, uma resistência mecânica não tão alta, eu vou fazendo reduções menores, tá? Então, eu consigo ter uma gama de combinação com o processo de trefilação com os tratamentos térmicos, eu consigo uma gama de variedades de propriedades mecânicas, né? Alguns mais resistentes, mais dúcteis que os outros. O material pode ser estirado, reduzido em seções, né, transversais, mais do que qualquer outro processo. Então, a gente consegue reduzir significativamente as minhas dimensões iniciais, reduzir as tolerâncias dimensionais, ficando atrás apenas da laminação, tá? O processo que consegue melhores tolerâncias dimensionais, o processo mais preciso, digamos assim, é a laminação, tá? Depois dele vem a trefilação. Os outros processos têm uma maior tolerância dimensional, né? Então, isso quer dizer que eu posso projetar produtos com determinadas características, mas a tolerância dimensional dele pode variar um pouquinho mais em alguns processos do que em relação aos outros. Laminação é o melhor, né? Eu consigo os meus melhores valores, depois vem trefilação. Trouxe um videozinho de trefilação de tubo para vocês darem uma olhada, tá?
Esse acoplamento do tubo com punção que vai puxar, tá, o meu material, a minha matéria-prima, pode ser feito de diferentes tipos, tá? Cada máquina tem um tipo de acoplamento, mas a relevância é o processo em si. O meu tubo, então, o meu mandril, ele vai sofrer um aumento dimensional aqui justamente para acoplar, né, para prender a minha matéria-prima, o meu tubo inicial. E ele que vai promover a tração. Esse mandril aqui tem um diâmetro maior que a minha matriz, então ele não vai passar a minha matriz, tá? Ele só vai promover a espessura exata, tá? Quanto maior a diferença do diâmetro da minha matriz em relação ao meu mandril, maior vai ser a minha espessura. Quanto mais próximos esses diâmetros, menor vai ser a espessura do meu tubo, né? Porque menor vai ser esse orifício aqui. Ele vai ser obrigado a passar, né, por esse espaço, e eu vou ter um tubo, uma menor secção na saída da minha triflação. Trefilação. Bom, fieiras, né, é o dispositivo responsável pela trefilação e forma do produto trefilado, compondo todos os equipamentos trefiladores. Tá? A fieira ela apresenta 4 zonas distintas e cada uma tem uma importância no processo de trefilação. Nós temos a zona de entrada, a zona de redução, a zona cilíndrica e a zona de saída. Aqui a gente tem uma figura para identificar as zonas, tá? Por que da importância dessas zonas? Primeiro a gente tem a zona de entrada, tá? Que é essa área aqui, que eu tenho então a entrada da minha matriz. Essa zona de entrada, ela influencia diretamente no ângulo de entrada, tá? O ângulo de entrada faz influência principalmente na minha lubrificação, tá? Quanto menor esse ângulo de entrada, menor vai ser a minha área para lubrificação aqui, tá? Zona de redução é onde, então, apresenta a diferença de diâmetros. Eu vou ter o diâmetro da minha matriz menor que o diâmetro da minha matéria-prima. Inicialmente, né, o diâmetro da matriz é maior que a matéria-prima e no meio da zona de redução diminui, então, o diâmetro da minha matriz, o diâmetro do meu material continua o mesmo, tá? Mas ele fica maior do que o diâmetro da minha matriz. Então, aqui acontece a redução do meu material, tá? Depois da zona de redução, nós temos a zona cilíndrica. O comprimento dessa zona aqui, ele é importante para me dar a geometria que eu desejo do meu produto trefilado, tá? E meu ângulo de saída. Esse meu ângulo de saída vai depender do diâmetro do produto final, tá? Se for produtos com maiores diâmetros, esse ângulo pode ser maior ou menor. Ele pode ajudar também a direcionar o meu produto trefilado. Aqui eu tenho alguns exemplos de fieiras de geometrias diferentes. Sobre os materiais que eles são constituídos, elas normalmente são construídas com diamante industrial, com diâmetros menores, né, de 2 milímetros, ou de algum metal duro, quando eu tenho diâmetros maiores que 2 milímetros. Deixa eu aceitar qual é aqui. Mais alguns exemplos, então, de fieiras. Essas 3 figuras são de metal duro, tá? Tem diâmetros maiores do que 2 milímetros. Máquinas de trefilar. Elas podem ser classificadas em 2 grandes grupos. As máquinas de trefilar sem deslizamento ou com deslizamento. As sem deslizamento, elas possuem um sistema especial de tração que conduz o fio através do furo da fieira, da minha saída, constituído por um anel tirante que acumula o fio para após permitir a saída para a segunda fieira. Então, ele posiciona, né, o meu fio na saída da minha primeira fieira em direção à segunda fieira, para o segundo passe, digamos assim.
O processo se repete até o fio ser acumulado na bobinadeira, tá? Até o meu produto final. Diferente da laminação e da trefilação, da extrusão, que eu posso passar, né, o meu material pelo mesmo dispositivo, na trefilação eu preciso ter diferentes fieiras. Como o meu produto é contínuo, eu não posso passar ele 2 vezes. E a minha matriz também não é regulada, ela vai ter sempre um diâmetro. Então, a primeira fieira vai ter diâmetros maiores e vai chegar até o meu diâmetro menor no fim da minha sequência de fieiras. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Ele passa pela minha primeira fieira de maior diâmetro. Ele é enrolado, aqui ele faz uma única volta, tá? Só para posicionar e direcionar ele para a segunda fieira. Depois ele é enrolado novamente, faz uma única volta, tá? Passa pela última roldana para ser bobinado. Temos o exemplo da saída. Sobre as máquinas de estiramento de arame do sistema acumulativo. Tá? A ponta do arame, depois de sair de uma matriz, ela é enfiada, né, num olhar no topo do tambor, passando por polia de guia para a segunda matriz. Então, de uma vista frontal, né, das minhas fieiras, eu vou ter essa imagem. Uma vai ser direcionada à entrada da próxima. E por último, ele vai ser totalmente bobinado. Sobre as máquinas de trefilar com deslizamento. Elas são utilizadas na trefilação de fios pequenos, né, menores que a sem deslizamento, possuem o seguinte princípio de funcionamento. O fio parte de uma bobina, num recipiente denominado, né, desbobinadeira, passa por uma roldana e se dirige alinhado até a primeira fieira. Na saída dessa primeira fieira, né, o fio é tracionado por um anel tirante, no qual ele dá um certo número de voltas, né? Enquanto o primeiro princípio ele só faz meia volta só para direcionar na entrada da próxima fieira, esse ele vai sendo enrolado, né, entre os meus passes, em forma de hélice cilíndrica de passe igual ao diâmetro do fio, de tal modo que no início da hélice o fio fique alinhado com a primeira fieira e no fim da hélice, né, ele fique alinhado com a segunda fieira. O número de voltas ou espirais de fio nesse anel depende da força de atrito necessária, né, para tracionar o fio através da primeira fieira. O movimento do fio na forma de hélice provoca o seu deslizamento lateral nesse anel. O segundo anel faz o fio passar, né, pela segunda fieira, porém girando a uma velocidade maior do que no primeiro anel, para compensar o aumento, né, do comprimento do meu fio. O sistema prossegue desta forma para os demais fieiras e anéis. Então, aqui eu tenho um exemplo, ele sai, né, passa pela minha primeira fieira, ele vai ser enrolado no meu anel, aqui ele é tracionado, né, depois ele passa para o segundo anel gira a uma velocidade maior para compensar o aumento no comprimento dele, né? A dimensão da seção transversal vai diminuindo e o comprimento vai aumentando. Passa na terceira fieira, né? Vai sendo enrolado novamente. No terceiro anel a velocidade é maior do que no segundo, que é maior que no primeiro, né? E por último ele vai para o tambor, né, de deslizamento até ser totalmente enrolado. Ali na imagem o... Oi? Tá bom para vocês? Tá. Ali na imagem estava com deslizamento, não estava? Sem deslizamento. Sem deslizamento, na verdade. Deslizamento. Ele é sem deslizamento mesmo. Tá. Outra figura, né? Uma sequência de fieiras. Sobre o desgaste que acontece na fieira. O desgaste da fieira deve se manter o mais homogêneo possível, tá? Para que isso seja possível, cria-se um movimento relativo entre a fieira e o fio. Quando o fio sai da bobina inicial, esse já apresenta
este movimento, né? Resolvendo o problema, mas caso não resolva, a ação citada deve ser providenciada, tá? Então, eu preciso que se tenha um movimento relativo da fieira com o material para que o desgaste não seja pontual, que ele seja homogêneo, né, em toda a minha fieira. Sobre os sistemas de lubrificação que eu preciso ter no meu processo. As máquinas de trefilar, elas podem ser classificadas também quanto ao sistema de lubrificação. Elas podem ser máquinas com sistema de imersão, fieira e anéis imersos, ou máquinas com sistema de aspersão. São jatos, né, de lubrificação que são feitos nas fieiras. Enquanto um ele se mantém totalmente imerso na minha lubrificação, no outro eu faço jatos, né, de lubrificação. Sobre o processo de trefilação, o passo a passo, então, a sequência do meu processo. A sequência do processamento do fio na máquina de trefilação, né, já foi descrita, e cabe a seguir fazer algumas considerações sobre tratamentos complementares e o controle deste processo como um todo. Tratamentos químicos e mecânicos. A preparação da matéria-prima para a trefilação se dá em operações de trabalho a quente, tá? O aumento da temperatura provoca a formação de camadas de óxidos na superfície do meu material, né? Sempre que eu tenho aquecimento do meu material metálico, eu promovo, então, camadas superficiais de óxidos. Estes óxidos devem ser removidos antes da trefilação, para que não contaminem o produto trefilado e também, né, para que não acumule em alguns pontos das minhas fieiras. Para proceder na retirada desses óxidos, dois processos são utilizados, ou a decapagem e a rebarbação, tá? Normalmente a decapagem já é feita junto no equipamento, tá? Junto com o processo. A rebarbação se dá por operações de usinagem, sendo mais custosa financeiramente, né, que a decapagem. Porém, oferece melhor acabamento e tolerâncias dimensionais. A decapagem ela consiste na remoção desses óxidos superficiais através do uso de produtos químicos. Basicamente, ele passa em 3 etapas. Primeiro é feita a imersão dos fios no tanque de uma solução ácida de decapagem. Depois eu faço a lavagem do jato de água fria para tirar essa solução ácida da minha matéria-prima. E depois eu faço uma lavagem adicional em tanque com água aquecida, né, contendo aditivos neutralizantes da ação, tá? Só a água fria, normalmente ela não tira todos os meus resíduos de solução ácida. Então eu preciso fazer uma imersão água fria e outra água quente para tirar as últimas partículas de solução ácida. Um tanque de imersão. Tratamento térmico de recozimento, né, que pode ser feito ou no final do meu produto ou entre os meus passes. Devido à quantidade de passes de trefilação, o grau de encruamento do material aumenta, elevando a resistência mecânica, mas também, né, reduzindo a ductilidade dele. Acima de um certo grau de encruamento, não é possível prosseguir com a trefilação, tá? Ele vai ficar altamente duro, né? Ele vai ficar frágil, então ele pode romper, sendo necessário aplicar o tratamento térmico de recozimento. A lubrificação na trefilação. Ação lubrificante, né? Ela reduz o atrito entre o material e a própria fieira, prolongando a vida útil da minha ferramenta, né, da minha matriz. Ela também reduz a temperatura do processo de trefilação, tá? O aumento dessa temperatura é provocado pelas forças envolvidas no processo, né? A minha matriz, o meu material está sendo puxado através da minha fieira, da minha matriz, né? Além do atrito, ali eu vou ter um aumento da temperatura que precisa ser controlado. E ele pode ser feito através da ação lubrificante também. Defeitos dos meus produtos trefilados. Normalmente, que tipo de defeitos surgem naqueles materiais que foram anteriormente trefilados? Os mais comuns, né, são os seguintes. Os defeitos relacionados à fieira que podem provocar marcas nos fios são anéis de trefilação, marcas referenciais e transversais, tá? São desgastes na região do cone de trabalho, provocado pela operação de fios de metais moles. Marcas de trefilação, marcas longitudinais, tá?
desgaste na região do cone de trabalho provocado pela operação de fios de metais duros, tá? Riscos decorrentes de erros na operação de polimento, tá? Os riscos eles podem ser apresentados também pelo acúmulo de impurezas, tá? De materiais colados ali também no corpo da minha fieira, rugosidades decorrentes de erros na operação de polimento ou de lubrificação deficiente, inadequada do meu processo. A rugosidade ela se dá tanto pela falta de lubrificação, né? O atrito vai aumentando, então o meu material ele não anda de forma contínua, ele acaba sendo intermitente, ele vai dando pequenas travadinhas pela falta de lubrificante, acaba fazendo essa rugosidade. E o aumento da temperatura pela falta do fluido lubrificante também causa defeitos superficiais. Trincas, que variam desde quebras de parte da ferramenta até fissuramentos superficiais, provocadas por diversos fatores, como impurezas do material do fio, impurezas no lubrificante, né, defeito da fiação do núcleo da fieira e também redução excessiva, tá? Quando eu faço uma redução muito grande do diâmetro inicial para o diâmetro final, por exemplo. Defeitos nos produtos trefilados. Também devem ser considerados defeitos que podem surgir no processamento de preparo, né, por laminação ou por extrusão, como achatamento da minha seção, né, dobras longitudinais, defeitos nas extremidades, riscos longitudinais e fissuras, tá? Então, os meus defeitos, eles podem ser prévios, antes de entrar na minha trifilação, o meu produto já sofreu algum tipo de conformação. Quando eu faço a trifilação de tubos, por exemplo, eu já tenho o meu tubo que foi ou extrudado, né, ou laminado, então eles podem vir já com defeitos prévios e o produto final da minha trifilação também vai carregar esse defeito. Sobre o passo a passo do processo. O processo de trefilação ele ocorre após sucessivas etapas de pré-processamento da matéria-prima, conforme a seguinte sequência, né? Primeiro eu tenho o fio máquina, depois eu faço a decapagem desse meu produto, faço a lavagem do meu produto, recobrimento, seco ele, depois eu faço a trefilação, propriamente dito. A matéria-prima, né? O meu fio máquina, ele é um vergalhão laminado a quente, faço a decapagem mecânica ou decapagem química também, o produto químico, uma ação química, faço a lavagem em água corrente, tanto na decapagem mecânica, né, acaba ficando partículas, quanto na decapagem química, que fica a ação ácida ali no meu produto. Faço o recobrimento, normalmente por imersão em leite de cal, a fim de neutralizar os resíduos ácidos, né, da minha decapagem química. Protege a superfície do arame e também serve, né, como lubrificante na trefilação. Faço a secagem, né? Também remove o hidrogênio dissolvido na superfície do meu material. Depois eu faço a trefilação propriamente dito, né? Primeiros passos geralmente ocorrem a seco. Eventualmente o material pode receber um recobrimento, né? Ou de cobre ou de SM. Os últimos passos geralmente são lubrificados, né? Trouxe um videozinho do processo na fábrica para vocês darem uma olhada. Trefilação. Tá saindo, só me digam se tá saindo o áudio certinho, porque na aula passada os vídeos não estavam saindo o áudio. Na trefilação, é necessário que o material metálico passe por uma matriz para ter seu diâmetro diminuído e seu comprimento aumentado. A grande diferença de extrusão e trefilação está no fato de que, ao invés de ser empurrado, o material é puxado. Além disso, a trefilação é normalmente realizada a frio. Por esse processo, é possível obter produtos de grande comprimento contínuo, seções pequenas, boa qualidade de superfície e excelente controle dimensional. Na trefilação, os produtos mais comuns são as barras com diâmetro inferior a 25 mm, arames e os tubos. A barra que deve ser trefilada é chamada de fio-máquina. Ela deve ser apontada para facilitar a passagem pela fieira e preso por garras de tração que vão puxar o material para que ele adquira o diâmetro desejado.
A fieira é uma ferramenta cilíndrica que contém um furo no centro por onde passa o fio e cujo diâmetro vai diminuindo. Assim, seu perfil apresenta o formato de um funil. A razão da presença desse ângulo, geralmente maior que o ângulo de trefilação, é facilitar a lubrificação e, consequentemente, a passagem do material. A lubrificação é necessária para facilitar a passagem do metal pela fieira, a fim de diminuir o atrito entre o fio e o cone de trabalho. A fieira é constituída de material duro para fios de diâmetro maior que 2 mm ou diamante para fios de diâmetro de até 2 mm. Esses materiais são usados para que a fieira possa resistir às condições severas e grandes solicitações, características desse processo. O atrito que ocorre durante a deformação por trefilação pode ocasionar a rugosidade superficial do produto, desgaste da ferramenta, o aumento da força e o aumento da energia necessária para a deformação. Por isso, a escolha do lubrificante adequado é considerada uma das dificuldades que existe em qualquer processo, e ela se baseia em alguns parâmetros, como o material da máquina do ferramenta do fio, a velocidade e a temperatura do processo. Logo, o lubrificante deve apresentar efeitos favoráveis em relação ao atrito, em relação ao desgaste e acabamento final. Ele também deve promover o escoamento plástico e aerodinâmico. Também deve permitir ou adicionar o material produzido às propriedades desejáveis. Vamos conhecer agora um pouco do processo de trefilação na prática. O que temos aqui é um estoque intermediário de fio-máquina. Quando o fio-máquina que está sendo processado está próximo de acabar, o operador faz uma solda e não deixa o processo parar, ou seja, é um processo contínuo. Esse movimento de rotação já faz parte do processo de decapagem mecânica, que é feita na própria máquina. Durante todo o processo, o fio-máquina é exposto a alguns movimentos e a alguns roletes, no qual ajuda na eliminação da carepa na sua superfície. Como exemplo, ele passa por um rolete ali embaixo, sobe, é submetido a mais uma tração e desce. Toda vez que ele passa por um rolete, como esse que estamos vendo, é uma tentativa de eliminar um pouco da carepa de sua superfície. O que temos aqui é um bag de carepas. Toda a carepa que é processada é adicionada ali, como se fosse um lixo. Aqui é uma câmara de lixamento, dá para ver a faísca. A segunda câmara de lixamento. Aqui o fio-máquina está passando pelo seu primeiro banho. Entrando. Está submetido ao salcarreador, para agredir um pouco mais a superfície e tirar o restante de carepa restante. Aqui é o momento onde o fio-máquina passa pela sua estufa, para secar todo o salcarreador do processo anterior. Esse aqui é o momento onde o fio-máquina é exposto ao sabão e está entrando no bloco de redução. Ele é tracionado mais uma vez. Este aqui são os blocos de redução. Cada bloco desse tem um jogo de fieira e um bloco onde o fio-máquina se enrola para que haja um melhor resfriamento. Esse aqui já é o fio-máquina transformado em arame, já saindo no seu diâmetro final, entrando na máquina de estocador, onde já é um produto final. Onde ele já vai se acomodando. O produto é entregue assim ao cliente. E o estocador é como se fosse um refil, ele volta, onde é usado nos próximos processos. Ali atrás podemos notar um arame um pouco mais fino,
ou seja, é processado bem mais rápido do que esse que nós acompanhamos agora. Só para a gente ter uma noção de como é a diferença. Para a trefilação propriamente dita, existem dois tipos básicos de máquina de trefilar. A máquina de trefilar sem deslizamento e a máquina de trefilar com o deslizamento. Na máquina de trefilar sem o deslizamento, o fio é tracionado, ou seja, puxado, e depois de passar pelo furo da fieira, ele vai para um anel tirante que acumula o fio antes de liberar a sua movimentação em direção a uma segunda fieira, onde o processo se repete. Isso é feito quantas vezes forem necessários para obter a bitola desejada para o fio. Ao término desse processo, o fio é enrolado em uma bobinadeira. Já a máquina de trefilar com deslizamento, ela é usada para a trefilação de fios metálicos de pequeno diâmetro. Nela, o fio parte de uma bobina, passa por uma roldana e segue alinhado até a primeira fieira. Na saída da fieira, o fio é tracionado por um anel tirante e é enrolado nele com um número de voltas que depende da força de atrito necessária para tracionar o fio através da primeira fieira. Os produtos trefilados apresentam alguns efeitos típicos, como, por exemplo, o diâmetro escalonado, que é causado por partículas duras retidas na fieira e que se desprendem depois. Também temos a fratura com trinca, que é aberta em duas partes, causadas por trincas de laminação. E ainda a ruptura tassacone, que é causada pela redução pequena e o ângulo de fieira muito grande, com acentuada deformação da parte central. A tensão aplicada na trefilação ela é dada pela seguinte fórmula. Tensão aplicada na trefilação ela é igual à tensão média do escoamento vezes 1 mais B dividido por B vezes 1 menos R elevado a B, onde B ele é igual ao coeficiente de atrito vezes a cotangente de alfa e R é igual a 1 menos a área final dividido pela área inicial. Já a relação de redução da seção, ela pode ser definida como o diâmetro da última cabeça ao quadrado dividido pelo diâmetro da primeira cabeça, tudo isso elevado a 1 sobre o número de passos desejados. O exercício nós vamos fazer outro aqui, tá? Sobre os modos de deformação na trefilação, né? Se o ângulo de abordagem ali da fieira for superior a um certo valor crítico, ocorre um cisalhamento interno no material. Por isso que o ângulo de entrada no material, ele precisa ser específico, tá? Separando-se uma zona que se adere à fieira e forma uma falsa matriz, através do qual, né, se prossegue a trefilação. Então, a gente tem um cálculo do ângulo crítico de abordagem da minha fieira, né? O meu ângulo crítico, ele não pode ultrapassar 3/2, né, do logaritmo neperiano da minha área inicial do meu produto com a minha área final, meu produto final após a trefilação. Se o ângulo de abordagem exceder, né, um segundo valor crítico, a zona morta formada que se adere na minha fieira. E sim desliza, né, para trás, onde a camada superficial da peça se destaca e o núcleo mesmo da mesma, né, deixa de se formar, atravessando a fieira com velocidade de saída igual à de entrada. Tem um exemplo de um fluxo normal, né, a formação de uma zona morta, então, quando eu não tenho a minha trefilação no interior feita. E tem um exemplo de um descamamento, quando meu ângulo de entrada excede muito o meu ângulo da minha matriz, o diâmetro da minha matriz. A cada passe da trefilação, a carga pode ser estimada pela seguinte equação, tá, gente? A equação ela é grande, mas ela é trabalhosa também, mas a gente consegue calcular a carga de trefilação. Então, por favor, anotem essa equação. A carga de trefilação, ela é σE, tá? ΣE é a tensão de escoamento média em tração, ou tensão de tração, tá? A tensão da força que a gente vai puxar a minha matéria-prima, vezes Ln de A0 sobre A1, a área inicial sobre a área final, que multiplica 1 mais
Mi, esse símbolozinho Mi é o coeficiente de atrito, vezes a cotangente do ângulo, tá? O ângulo de abordagem da minha fieira, vezes 0,87 mais área inicial vezes seno do ângulo, sobre a área inicial menos área final, tudo isso multiplica a área final. Anotem essa equação aí, então, por favor. Onde σe é a tensão de tração, alfa é o ângulo de abordagem, e mi, que é o mzinho ali com a perna comprida, é o coeficiente de atrito. Só o coeficiente de atrito que não diz aí. Anotado? Olha um pouquinho. Tranquilo. Segura aí. E, ó, Deu? Todo mundo anotou? Bom, na carga de trefilação, no caso de trefiladoras múltiplas, tá? O arame pode ficar sujeito a uma tração a ré a partir da segunda fieira. A tensão de trefilação aumenta, mas a pressão, né, de contato diminui, diminuindo o desgaste dessa fieira. Essa tensão pode ser determinada pela seguinte equação, tá? Normalmente a gente só calcula a primeira carga de trefilação, tá? Então vamos fazer um exemplo só utilizando a primeira carga de trefilação. Para cada redução dada, existe um ângulo ótimo, né? Meu ângulo de ação, de entrada na minha fieira, que é aquele que minimiza a carga, consequentemente o trabalho total trefilado. O trabalho total trefilado, ele se dá pelas seguintes constantes, né? O trabalho de deformação plástica homogênea do material, mais o trabalho do atrito, mais o trabalho redundante, tá? Que é cresce se ele aumenta. Então, a minha carga de trefilação, ela tem que ser maior que todo esse trabalho para que haja deformação total. Tá? Então, aqui eu tenho a imagem da minha fieira. Meu trabalho total tem que ser, então, a minha carga de tração, mais
o meu trabalho de atrito, que acontece aqui na zona de redução, mais o meu trabalho de deformação, que acontece na zona cilíndrica. Vamos fazer um exemplo, então. Uma empresa, né, que fabrica fios de cobre por trefilação, utiliza como matéria-prima barras cilíndricas de 3/4 de polegada de diâmetro, que é transformar, né, para barras de perfil quadrado de 3/8 de lado. Vai acontecer uma têmpera mole, né, com resistência à tração 700 megapascal. Essa resistência à tração é sempre a força, né, de tração que eu vou puxar o meu material. O ângulo de abordagem vale 15 graus, meu ângulo de incidência na minha matriz. E o meu coeficiente de atrito é de 0,6, né? Qual é a carga desse processo? O quanto eu preciso ter de força, então, para conseguir trefilar o meu material? Vamos lá. Vamos anotar as informações, então. Vamos anotar as informações das minhas áreas iniciais, né? O que eu tenho no início? Eu tenho um diâmetro D0 de 3/4 de polegadas. Na saída, o meu material vai ter um perfil quadrado de 3/8 de lado. A minha resistência à tração vale 70 megapascal. O meu ângulo de abordagem vale 15 graus. E o meu coeficiente de atrito vale 0,6. Vou passar todas as informações aqui com vocês. Só vou abrir a outra. Aqui. O que eu tenho de informação, então? O meu diâmetro 0. Meu diâmetro 0 vale 3/4 de polegada. O meu lado do meu produto trefilado, né? Então, vou botar L1, 1 porque já é do produto final, L de lado, né? É de 3/8 de polegadas. Ele também dá a minha tensão de trabalho, meu sigma, 70 megapascal. E ele dá o meu coeficiente de atrito, o Mi. Ele vale 0,6. E ele quer o quê? Né? A minha carga de trabalho. Tá? Vamos botar aqui a minha equação, então. A minha equação, vou botar para o lado, é carga de trabalho vai ser igual à minha tensão de tração, que multiplica logaritmo neperiano da minha diferença de áreas, né? A minha área 0 menos a minha área 1, a área inicial menos a área final. Tudo isso multiplica mais coeficiente de atrito vezes a cotangente do ângulo, né? Meu ângulo é alfa, que multiplica 0,87 mais, vou botar menorzinho aqui, área inicial vezes seno do meu ângulo, vezes dividido pela diferença das minhas áreas, né? Área inicial menos a área final. Tudo isso multiplica a área final. Tá? A equação é grande, mas a gente vai resolvendo ela por partes, tá, gente? Não tem problema. O que a gente tem de informação aqui? A tensão de tração a gente já sabe, vale 70 megapascal. O coeficiente de atrito, o Mi, a gente já sabe, tá? As únicas incógnitas que a gente não tem é a 0 e a 1, né? A área inicial e a área final. Mas a gente tem as informações iniciais ali e a gente pode calcular essas áreas iniciais, então.
Vamos lá. O nosso diâmetro inicial vale 3/4. O diâmetro inicial vale 3/4 de polegada. O que é 3/4 de polegada, né? A gente tem uma polegada fracionária, 3 dividido por 4. A gente passa para uma polegada milesimal. O que é uma polegada milesimal? É quando não tem a fração. A gente literalmente resolve essa fração. Vai ser 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 é 0,75 polegadas, né? 3/4 de polegada é a mesma coisa que 0,75 polegadas. Como é que a gente transforma polegada para milímetro? A gente multiplica por 25,4, né? Uma polegada tem 25,4 milímetros. Então, 0,75 vezes 25,4 isso dá 19,05 milímetros, tá? Então, a gente transformou aquele diâmetro inicial que a gente tinha para milímetros. Agora que a gente tem o diâmetro, a gente consegue calcular a área. Se é um círculo, né? Se é uma área Natália, circular... desculpa interromper, Natália. Desculpa interromper. Ali, ó, 3/4 para transformar para milímetro não seria mais... Não sei, né? Seria mais fácil transformar 25,4 vezes 3 dividido por 4? Não dá a mesma medida? Dá a mesma coisa. Mas aí tem necessidade de fazer aquele 3/4 3 dividido por 4, depois não. É que aqui eu estou mostrando que a gente faz, né? Mas de forma involuntária, o que tu fez? Tu fez 3 vezes 25,4 dividido por 4. Isso é a mesma coisa que 3 dividido por 4 vezes 25,4. Se tu já faz mais rápido assim, continua fazendo assim. Eu vou fazer sempre o passo a passo, tá? Mas não tem problema. Na verdade, de forma involuntária, o que tu fez? Tu transformou a polegada fracionária em milesimal e depois multiplica pelo 25,4, tá? A ordem aí não vai alterar o valor final. Pode continuar fazendo assim. Sabemos que a área é uma seção circular, então a gente tem a área do círculo. A área do círculo, πr². A área do círculo vai ser π. Se o meu diâmetro vale 19,05, o meu raio vale a metade disso, ou seja, 525 ao quadrado. Então, eu descubro que a minha área inicial vale quanto? Qual o valor da minha área inicial? 285,02, tá? Como é milímetros, esse 0,2 não vai fazer muita diferença. Então, a gente vai trabalhar com 285. Todo mundo achou esse valor? — 9,525 ao quadrado vezes π. Sim. Certo? Então, a gente já tem a área inicial. Vamos calcular nossa área final, tá? A gente sabe que o lado final vale 3/8 de polegada, tá? Vou resolver a polegada para milímetro do mesmo jeito. 3 dividido por 8, 0,375 polegadas. Para passar para milímetros, multiplico por 25,4 vezes 25,4.
Isso vai me dar um valor de 9,525 milímetros. Tá? Calculamos o lado. Só que eu trabalho sempre com a área, né? Qual é a minha área final? A minha área 1. Não é mais uma área circular, é uma área quadrada. Qual é a fórmula da área ao quadrado? Lado vezes lado. Então, vai ser 9,525 vezes 9,525. Isso vai me dar uma área 90,72,725. de 19,05. Não. 19,05. 90. Como é 0,5 também, vamos trabalhar só com 19 para facilitar o nosso cálculo. Então, a minha área final vai ser de 19 milímetros quadrados. Também vou reservar esse valor aqui que eu vou usar lá no final. Encontraram esse valor aí? Não, aí tu fez ele vezes 2 ou ele vezes ele mesmo? Natália. Natália. Opa, peguei outro valor. Vezes ele mesmo deu 90 que eu falei ali. Tá, É estranho quando botou tu 19. multiplicou ele por 2 aí só. Ele seria o quadrado, né? Foi por 2, pessoal. Perdoa. Ah, bom, agora é porque eu fiz um cálculo ali, eu olhei, mas não é? Tranquilo. 90,72. Aí, agora sim. Tá? Vamos trabalhar só com 725, milímetros, tá, não sei. gente? Vamos trabalhar só com 90. Vamos dispensar os 72 milímetros. 90 milímetros. 0,72. 90 milímetros ao quadrado. Vamos anotar esse valor aqui, então. Temos as duas áreas, né? Então, vamos... A área inicial vai ser 285 e a área final vai ser 90 milímetros. Temos todos os valores. Vamos botar os meus valores na minha equação, então. Deixa eu dar uma limpada aqui na minha equação, só. Aqui. Vou centralizar. Bom, vamos substituir os valores, então. Carga, que eu quero, o meu P. A minha tensão de tração, 70 megapascal. 70 megapascal. Megapascal, pessoal, é a mesma coisa, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês, do lado. Megapascal é a mesma coisa que quilonewton por metro quadrado ou, tá? Megapascal também é a mesma coisa que newton, aí não tem o quilo, por milímetro ao quadrado, tá? Aqui é metro ao quadrado, então em cima tem o quilo. Quilo é 10 na 3, né? 1000. Ou em milímetro não tem o quilo, tá? Tem duas formas de eu calcular. Como as minhas áreas são em milímetros, eu vou utilizar, né, newton por milímetro ao quadrado, para no final conseguir cortar milímetro com milímetro, tá? Caso eu estivesse trabalhando com metro, eu utilizo quilopascal, certo? Então, 70 megapascal é a mesma coisa que 70 newton por metro, milímetros quadrados. Certo? Anotar isso aqui, preciso tirar para caber aqui. Vou botar para o ladinho só. Aqui. Então, vamos lá, substituir os nossos valores. Minha tensão de tração, 70 newton por milímetros quadrados. O meu logaritmo neperiano vai ser a minha área
inicial, que é 285, dividido pela minha área final, que é 90. Fecho meu concheito. Abre o concheito novamente. 1, que já é um valor, mais meu coeficiente de atrito. Meu coeficiente de atrito vale 0,6, que multiplica a cotangente do meu ângulo, que é 15 graus. Isso tudo multiplica esse parênteses aqui, 0,87 mais área inicial, 285, que multiplica seno, mais 285, que multiplica seno do meu ângulo, que é os mesmos 15 graus, sempre que é ângulo é os 15 graus que ele me deu, dividido pelo 285, menos a minha área final, 90. Isso tudo multiplica pela minha área final, que é 90. Beleza. Substituímos todos os valores. Vamos ir resolvendo, então. O que a gente vai resolver primeiro? Vamos resolver esse colchete aqui, transformar isso em um único valor, tá? E vamos resolver essa divisão aqui. Então, vamos lá. Vou só copiar aquilo que eu não vou resolver, continuo ali, deixo na minha equação. Então, P igual a 70, que multiplica LN de 285 sobre 90. Quanto dá LN de 285 dividido por 90? 3,16. 3,16. Tá? Isso. O meu deu 1,15. Vamos ver, então. Mas se botar... Dá Mudou 1,15 também. Oi? Eu achei 1,15. 1,15. Tu não botou o LN, Diego? Isso. Ah, tá. Foi mal. Esqueci, tá. Foi mal. Desculpa. Tá? Eu não Então, botei ele. Tá certo, tá 1,15. certo. Todo mundo achou 1,15? Né? Tem que botar LN, abre parênteses, 285, dividido por 90, fecha parênteses. Aí dá 1,15. Que multiplica essa partezinha aqui que a gente vai só copiar. 1 mais 0,6, que multiplica o tangente de 15 graus. Isso tudo multiplica esse parênteses aqui. 0,87. Vou resolver só essa partezinha aqui. 285 seno de 15, tá? 285, passo direto na calculadora. Seno de 15. Vai me dar um valor, 73,76. Dividido por 185 menos 90. Quanto vocês encontraram? Não sei se é isso. Menos 89,74. Não, eu encontrei 0,37. Ih, passei batido. Muito batido. Encontrei 0,68. Ih, tá. Tá, então vamos lá. Alguma coisa eu não botei aqui. Deixa eu ver aqui. 285 seno de 15 dá 73,76. É vezes o seno? Pode botar o vezes, mas não É precisa. vezes o seno? É, só que se tu botar direto, não precisa escrever o vezes.
Que a calculadora É, inteira eu coloquei direto. vai dar esse Coloquei 73, direto. 285 sendo de 15. 73,76. Ah, não, tá. É que eu não. É que eu fiz tudo junto, Natália. Eu não fiz 285 menos 90 primeiro. Fiz tudo junto, tá? Tá certo. Pode fazer depois, né? É, eu cantei de novo. Mais uma vez. Ó, 285 vezes seno de 15 dá 73,76. Dividido, né, por 285 menos 90. 285 menos 90 dá 195. Aí eu Você achei tem que um botar valor de entre parênteses, é melhor. 0,37. É isso aí mesmo. 0,37. Coloquei em parênteses, agora deu. Entendeu? Às vezes tem que botar o parênteses porque ele não entende a ordem. É. Isso tudo multiplica os 90 ali. Tá? O que a gente vai fazer, então? Vai resolver essa parte aqui, ó. Tá? Vamos resolver essa parte aqui. 0,87 mais 0,37. A gente já vai resolver essa multiplicação também. Tudo que tem para multiplicar, a gente multiplica. Então, vamos copiar aqui. P igual a 70, multiplica 1,15, multiplica, abre o colchete, né? 1 mais, tem soma aqui e tem soma aqui. A gente tem que resolver sempre, né? Não gostei nenhum. 0,6 vezes cotangente de 15, que multiplica 0,87 mais 0,37 dá 0,74. Não, peraí. 0,87 mais 0,37 dá 1, resolvendo esse aqui, ó. 0,87 mais 0,37 dá 1,24. 24. Vezes 1,90. Tá? Antes de somar, a gente precisa resolver toda essa multiplicação aqui. Então, vamos resolver agora essa multiplicação aqui para depois somar com 1. Resolvi o que estava entre parênteses, posso partir para os colchetes, né? E primeiro vem a multiplicação. Primeiro resolvo a multiplicação, depois a soma. 70 vezes 1,15 que multiplica 1 mais, tá? Qual é o único problema aqui? Esse cotangente de 1,5, tá? O seno, o cosseno e a tangente tem direto, tá? Cotangente não tem direto. O que é cotangente? É 1 sobre a tangente, tá? Então, vamos fazer aqui no lado, ó. Cotangente é a mesma coisa que 1 sobre tangente, tá? Então, eu vou resolver. Cotangente é igual a 1 sobre a tangente do meu ângulo. Meu ângulo ali é 15 graus, tá? Então, a cotangente de 15 graus vai dar 1 dividido por tangente de 15 graus. Isso dá 3,7. 3,7. Então, no lugar daqui, ó, da cotangente de 15, a gente vai usar o valor de 3,7. Já resolvi. Então, vai ser 0,6 que multiplica esses 3,7. Pera aí, Natália, como é que chegou naquele 3,7 ali? Cotangente. Eu não entendi. Cotangente de qualquer cotangente de um ângulo é igual a 1 sobre a tangente deste mesmo ângulo, tá? Então, quando eu quero a cotangente de 10 graus, eu tenho que fazer 1 dividido por tangente de 10 graus. Se eu quero a cotangente de 15, que é o meu caso, tenho que fazer 1 sobre tangente de 15. Cotangente é o inverso da tangente,
Tá? Não tem direto na calculadora cotangente, só tem seno, cosseno e tangente. Aí eu preciso resolver por fora. Então, cotangente de 15 graus é 1 sobre tangente de 15 graus. E aí eu chego nos meus 3,6, 3,7. Confiram comigo se todo mundo chegou nesse 3,7. Sim, sim. Sim? Tá. Mas eu peguei agora aqui. Então, no lugar da cotangente de 15 graus aqui, eu vou usar os meus 3,7. Depois eu multiplico todos os meus valores. 0,6 vezes a cotangente de 15, que é os 3,7, vezes 1,24 vezes 90. Quanto vocês encontraram? Deixa eu ver aqui. Ô, Natália, quando o pessoal faz o cálculo, só me explica rapidinho, por favor. Como é que se encontra, por exemplo, assim, o seno de 15 graus? Eu não entendi isso aí na calculadora. O seno de 15 graus, tu aperta o seno 15 e dá Enter. Tá. Seno e 15. Isso. Enter. Tá, 0,25. Isso aí? Isso. Tá, beleza, então, fechou. 0,25. Agora, a mesma coisa que o tangente também. A mesma coisa que o tangente. Tangente de 15. Também. A cotangente, que é 1 sobre a tangente. Então, primeiro a gente faz, né? Tangente de 15, que dá 0,26, é 1 dividido por esse 0,26. Tá? Esse é um caso estrito da cotangente. Normalmente, a gente só usa seno, cosseno e tangente, tá? Já vem direto. Só a cotangente que dificulta um pouco a vida, mas a gente sabe que cotangente de um ângulo é 1 sobre a tangente desse ângulo. Então, ficou 0,6 vezes 3,7, que é isso aqui, vezes 1,24 vezes 90. Que valor nós chegamos? 247,75. 247,7. 247,7. Todo mundo chegou a esse valor? Sim. (247,7). Beleza. Temos que resolver primeiro esse colchetes aqui. P igual a 70, que multiplica 1,15, que multiplica 247,7 mais 1 dá 248,7. Tá? Agora eu tenho só essas três multiplicações aqui. 70, que multiplica 1,15, que multiplica 248,7. Que valor no final de carga nós vamos ter? $20,02. 20,02. Dá um número maior, vocês estão confundindo ponto com a vírgula. Ali é uma vírgula. Então, é 20.000. Ah, 20.000. E 24. 0,20. Isso, vírgula 0,20. 53. Na calculadora Não, de vocês está 20, vírgula, mas vírgula não é vírgula, é ponto na calculadora. Então, é 20.024,53. Somar de novo. Ô, Natália. Oi. Eu encontrei 19,939,85. Não pode. Tu pode mudar isso aqui ou no finalzinho se tu fez algum arredondamento. Mas 248,7 vezes 1,15 vezes 70 dá 20.000. Não arredondei esse último aqui. Aí vai dar 20.020,35. Foi isso que eu encontrei. Isso, foi o que deu na minha. Foi o que eu encontrei também. Eu estava fazendo de novo o cálculo aqui. Todos arredondados. 35. Por que deu uma diferença no meu ali? Aqui a gente arredonda, tu vai usando a ANS, né, Natália? Eu não arredondei aqui, eu não usei 248,7, Natália? eu usei o restante.
que dava 7, 8, 9, eu usei o ANS. Aí depois fazendo de novo sem o arredondamento, mas é uma diferença muito pequena, né? De 20 mil para 20.024 para 20.020 é 4, né? Carga de trefilação. Carga, né? Força a gente tem em newtons. Então, perto de 20.000 newtons, não vai ser esses 4 que vão fazer diferença, tá? Mas influencia no arredondamento. Tem que ver quando comparam os exercícios a dimensão do valor, né? Porque se um arredonda um pouquinho, o outro não arredonda, dá uma diferença nesse valor. Mas não pode ser uma diferença significativa, tá? 4 depende. Se eu estou falando de um diâmetro, né, de um tubo, 4 milímetros faz muita diferença, né? Um tem 10, o outro tem 14. Aí faz muita diferença. Mas, quando eu estou falando de uma carga de 20.000 newtons, aí 4 newtons não é uma magnitude muito grande, tá? Então, a gente tem que fazer a comparação do que a gente está trabalhando. Então, para fazer a trefilação de um diâmetro de 3/4 de polegada para um perfil quadrado com 3/8 de lado, a gente precisa de uma força de trefilação de 20.000 newtons. Entendidos? Sobre os ângulos ali que o colega me perguntou, vocês sabem calcular, tá? Para calcular o valor de um ângulo, eu faço direto na calculadora. Por exemplo, seno de 20, boto seno, 20, enter. Cosseno de 35, cosseno, 35 e enter. Tá? E quando eu tenho um valor e quero saber o ângulo, vocês sabem? Fazer o inverso ali, seno na -1, cosseno na -1, tangente na -1. Usa o shift ali, fica na -1 ali em cima. Isso, ali. tá? Só tenho que usar a segunda função, o shift. Se eu tenho um ângulo e quero um valor, eu faço direto. Se eu tenho um valor e quero o ângulo, aí eu tenho que usar o seno na -1, cosseno na -1, tangente na -1, que é a segunda função do shift, tá? Para alguns é amarelo, para outros é vermelho, tá? Mas sempre a segunda função. Chegamos todo mundo a esse valor aqui, então, 20.020 newtons. Sim. Uma pergunta, Natália. Fale-me. O que significa esse LN aí na calculadora para nós? LN. A gente usa ele, mas eu não entendi para que é exatamente esse LN. Tá? É que é uma equação matemática, tá? O LN significa logaritmo neperiano, tá? É uma relação matemática, aí já complica mais um pouquinho, porque isso é derivativo, tá? Sempre que eu tenho geometrias, tá? Por exemplo, sempre que eu tenho geometrias circulares, eu vou ter o π presente, tá? Sempre que eu tenho outros tipos de geometria, aparecem outras funções matemáticas. Como aquilo ali envolve uma mudança de geometria, de uma seção para outra seção, aparece o LN, logaritmo neperiano, tá? Tem outras equações que aparece o log, que é só o logaritmo. Tem outras equações que aparecem o exponencial. O que é o exponencial? É quando eu tenho o valor ao quadrado, ou ao cubo, ou na 5 elevado a um valor, tá? O porquê que aparece o LN é porque é a única função matemática que eles conseguiram usar para suprir todos os valores. Qual é o problema de se formar uma equação, tá, gente? O problema de formar uma equação é que ela tem que servir para infinitos valores, literalmente, tá? Por exemplo, a equação do círculo, πr ao quadrado, tá? Ela funciona para qualquer diâmetro, desde os diâmetros menores, tá? A milésimos de metro, tá? A micrometros, até a diâmetros de quilômetros. Claro que é uma equação simples, né? Mas para ela funcionar para todo e qualquer valor tem um π. Toda equação, ela tem alguma função matemática, normalmente é complexa, que é um π, que é um logaritmo neperiano, que é um logaritmo normal, uma exponencial, um seno, um cosseno, tá? Para que ela funcione. Expliquei mais ou menos? Entendi. Tá? Entendi. Então, no caso, ele não teria uma... Que nem o π, por exemplo, ele não teria um número fixo. O π a gente sabe que é 3,14. Ele não consegue ter essa diferença. Exatamente. A gente não consegue ter equações complexas
só números constantes, tá? Uma equação simples, a do quadrado, lado vezes lados. Então, eu vou ter dois valores, né? 2 vezes 2, 3 vezes 3. Ela é simples, porque envolve uma equação simples. Mas quanto mais complexa, né, é uma equação, mais artigos matemáticos, aí a gente já deixa lá para matemática, ela acaba precisando. Por exemplo, triângulo. Triângulo já é uma equação muito mais complexa que um quadrado. O quadrado é o mais simples. Depois vem o círculo, que aí já usa o π, que a gente meio que está acostumado, mas é um símbolo complexo. Depois do círculo vem quem? O triângulo. Vocês lembram lá da escola da equação de Bhaskara? Lembra da equação de Bhaskara para encontrar Não lembro. o triângulo? Mas... Não lembro. Pô, é mais ou menos Tem isso. alguma coisa? Pouquinha coisa, lembro disso. Isso. Era b mais menos raiz quadrada de 2 vezes c mais menos b. Tá? Então, conforme vai dificultando a geometria, vai aparecendo complicações matemáticas. Tá? Ô, Natália. Oi. Eu vou dar uma saída agora, acho que já tá no final da aula ou não? Tá, não, já vou encerrar vocês. Só deixa eu dar um que eu vou dar uma saída. nos nomes aqui, tá? É o Diego, tá? Eu anotei todo mundo. Diego foi o primeiro a entrar, tá aqui, ok. Sim. Tá? Pessoal, dúvidas sobre trefilação? Mais ou menos isso. Tá? Eu sei que os processos, a maioria de vocês conhecem já os processos, a gente só tenta entrar com algumas vantagens, desvantagens, as vertentes do processo, né? O que o A quente, o A frio vai apresentar um em relação ao outro, as dificuldades, vai se tornando repetitivo, né? Tem características próprias que se repetem nos processos, A quente, A frio, velocidade influencia, vocês vão criando noção das diferentes, né, características de cada processo, o que influencia, tá? No final da disciplina, sempre que a gente falar de temperatura em um processo, vocês vão lembrar que influências tem alta temperatura no processo. Ela facilita, né, a ductilidade do material, né? Só que em contrapartida, precisa de mais carga. Isso vai se tornando repetitivo. Mas a ideia também é essa, tá? Vocês entenderem as características do processo, né, em todos os processos. Claro que falar muito sobre um processo não tem como, a gente precisaria de uma disciplina inteira para falar de todos os equipamentos possíveis de laminação. A gente precisaria de uma disciplina inteira. A ideia é vocês terem uma noção de todos, né, os processos e essa parte de cálculo, né, tem vários cálculos para cada processo, mas principalmente o esforço. Qual esforço a gente precisa para fazer esse processo? Qual esforço a gente precisa para fazer aquele processo, tá? A equação da trefilação é a mais certinha, mas a gente resolve em passos, tá? Extrusão, laminação, fizemos exercício também. Bom, deixa eu conferir os nomes de vocês. Anotei Diego, Antônio, Alexandre C e Alexandre B. Não anotei sobrenome, mas eu sei que são dois. Os dois Alexandres. Patrick, Marcos, Lucas, Guilherme, Gabriel, Ariel, Gerry, Milton, Fernando e Ian. Certo? É o Alexandre Carvalho e o Alexandre... Qual é o B? Cadê aqui? Não tá aqui na aula, tá? Mas Alexandre Bonfada e Alexandre Carvalho. Tá. Eu vou decorar até o final da disciplina, gente. Já são muitos nomes, mas os sobrenomes dificulta aqui, mas até o final da disciplina eu decoro. Anotado então, gente. Boa noite para vocês. Até a aula de amanhã, então. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.